não está podendo participar nesse momento. Boa tarde para todo mundo. Desculpe a problemada aí. Boa tarde. Era para colocar uma musiquinha para vocês, mas estamos sem a musiquinha, tá? Então, hoje é a nossa primeira vez aqui encontrando quase que pessoalmente, né? Seria muito bom se a gente pudesse se encontrar realmente, é mais bacana a gente se conhecer assim. A gente veio todos esses dias falando um pouquinho sobre direitos humanos, mandei videozinhos e músicas para vocês. Todos vocês tiveram acesso? Balança a cabecinha assim. Matilde, não, Matilde? Não, mas é porque eu não tive tempo mesmo de ouvir, mas vou fazer isso hoje. Tá, Zóia. Tá? Mas vai dar pra gente conversar mesmo assim, tá? Antes de começar uma apresentaçãozinha para vocês, o que é que eu quero falar com vocês? Vocês lembram que eu fiz uma pergunta no grupo, meio que para dar uma cutucada, perguntando, quando a gente fala em direitos humanos, o que é a primeira coisa que vem à sua cabeça? O que é que a sociedade expõe em primeira movimentação quando a gente fala de direitos humanos? Lembro. Lembra? Abre o microfone aí, todo mundo. Eu quero ouvir uma palavra de cada pessoa. Quando fala de direitos humanos, o que vem na sua cabeça? Eu penso na desigualdade. Desigualdade, né? Ajuda. Na desigualdade que, às vezes, atrapalha muito os direitos humanos, porque os direitos humanos, a gente está sempre falando neles, mas muita gente, às vezes, não tem nem conhecimento, e, às vezes, quando tem conhecimento, tem esses direitos violados pela desigualdade, né, pelo preconceito, e muito mais. Você, Matilde? Nossa, assim, não, eu não estou conseguindo pensar ainda o que poderia ser. Uma conversa, qualquer conversa, ou está assistindo jornal, fala de direitos humanos. Primeira coisa que vem na sua cabeça. Para mim, um direito seria uma coisa que todo mundo pudesse ter aquele mesmo direito sem privar o outro da condição, sei lá, alguma coisa assim. Entendi. Maria do Carmo? Tá ali com o microfonezinho fechado. Vamos ver, será que ela tá me ouvindo? Nair já tá com o microfone aberto. Sim, boa tarde. Boa Eu tarde. penso assim, a gente está vendo a política aí, pessoas às vezes nem têm estudo, mas colocou um colarinho, se acha acima dos outros. E o outro, que é pobre, tem sabedoria, mas não tem direito de abrir a boca e falar nada. Essa é uma coisa que eu acho que os direitos humanos devem de olhar isso, que às vezes o pobre, o doente, tem condições. E o outro, por ter dinheiro, não tem condição. Tira a condição do pobre. Entendi. A Maria Jandira e a Elba estão mais tímidas ainda? Estão tímidas, elas estão com o microfone fechado. Quem mais está aí, gente? Ó, a Elba Jandira, Maria do Carmo. Deixa eu ver. Elas estão mais caladinhas. Maria do Carmo abriu o microfone. Quer falar, Maria do Carmo? Pois é, direito, né? Que nós ouvimos aquela música, falou de todos os direitos que nós temos, né? Nossa, é muita coisa. Então, muita. Nós temos direito para tudo, né? Fazer o bem, né? Nós não podemos tirar o direito de outra pessoa porque a gente é mais importante. Não, todos os direitos são iguais, né? Eu acho que sim. Todos nós temos direito né? de termos uma casa, né? De ter um trabalho, né? De criar os filhos com dignidade, né? De ter, por exemplo, um casamento que seja realmente, que quis casar mesmo e não porque, né, os pais quiseram que fizesse aquele casamento, né? Mais ou menos eu entendi assim, né? Entendeu? Eu acho que essa... Por que antes de começar a matéria em si, eu pergunto isso para vocês? O que acontece? O que a gente vê muito hoje em dia é que a gente fala em direitos humanos, principalmente eu que atuo também na área criminal, muita gente fala assim, direitos humanos só cuida de bandido.
E na maioria das vezes as pessoas não tiveram acesso à parte da história que eu vou contar para vocês hoje, sabe? Da amplitude que é os direitos humanos. E eu acho bacana a gente começar esse nosso curso falando de direitos humanos para a gente abrir a nossa cabeça. A partir do momento que a gente decide estudar direito, mesmo que seja num curso igual vocês estão fazendo, mesmo que seja no curso de graduação, a nossa mente, a nossa cabeça tem que mudar. Tá? É automático. A gente começa a questionar várias coisas que a gente nunca se questionou. A gente começa a enxergar várias coisas que a gente nunca enxergou. Então, eu já conversei com várias pessoas que viravam para mim e falavam assim, direitos humanos só olha para preso. Que nunca imaginou que hoje a gente só tem uma carteira de trabalho por causa dos direitos humanos. Então, as pessoas vinculam muito, infelizmente, os direitos humanos à criminalidade. E vocês hoje vão ver um pouquinho, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de que isso é bem mais amplo e que isso é bem mais bacana e que vale a pena a gente levar para uma discussão em sociedade, em uma discussão em família, porque isso é uma coisa que a gente precisa saber. Sabe, a gente precisa conhecer. É importante a gente conhecer isso. É importante a gente debater sobre isso. Eu falei para vocês que o direito tem algumas fontes, né? E através dessas fontes que o direito vai sendo gerado. Então, a nossa atitude hoje está gerando o direito. O fato de vocês estarem aqui procurando entender, procurando conhecimento, lá na frente pode estar gerando uma nova norma. Porque a gente está buscando uma coisa que nem todo mundo tem acesso. E é muito bacana que vocês busquem isso, tá? Eu vou compartilhar com vocês uma tela. Só um minutinho. Para a gente começar a conversar sobre isso, tá? E eu quero, durante qualquer situação, se vocês têm alguma dúvida... Tem mais gente entrando. Oi, Carmen, boa tarde. Tudo certinho aqui. Vocês estão conseguindo ver, gente? Sim. Então, a gente vai conversando aos pouquinhos, tá? Quem tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, tá? Balança a mãozinha aí, que a gente vai conversando. Deixa eu conferir aqui direitinho. Saiu da apresentação. Vou entrar aqui novamente. Agora ficou melhor, não ficou? Confere aí para mim. Sim. Então, enquanto eu estiver falando, quem tiver alguma dúvida pode levantar a mãozinha aí, que a gente vai conversando, tá bom? Falando do que a gente já começou no início do nosso curso, nas coisas que a gente começou a discutir, que foi justamente essa questão do direito ser gerado através de fontes. E uma dessas fontes que eu falei para vocês vem da sociedade. O direito é gerado através de coisas que vai acontecendo na sociedade. E a partir disso, eu vou falar com vocês sobre as gerações dos direitos humanos. O que acontece? No decorrer da nossa história, os direitos humanos foram se transformando. Foram surgindo mais questões que deveriam ser discutidas durante o direito humano. Vou dar um exemplo para vocês. Houve um período em que as mulheres não poderiam votar. E de acordo com as transformações da sociedade, isso acabou. Então, gerou um novo direito. E isso aconteceu também com os direitos humanos. E, nesse caso, 3 gerações são colocadas em destaque. Tá? O que são gerações? São esses períodos, tá? Essas dimensões que os direitos humanos foram tomando até chegar nos dias atuais. A primeira geração de direitos humanos foi na época das revoluções, lá no século XVIII, em que o pessoal pregava muito liberalismo. Então, o que as pessoas queriam? Olha, eu quero meu direito à propriedade, eu quero que a minha casa seja protegida,
Eu quero que a minha empresa seja protegida, mas eu não quero o Estado metendo o bedelho nas minhas coisas. Eu quero meu direito à liberdade sem intervenção estatal. Essa primeira geração dos direitos humanos estava voltada à propriedade, ao individualismo. A minha liberdade enquanto Ana Paula, a liberdade da Carmen enquanto Carmen, a liberdade da Elba enquanto Elba. Naquele momento histórico, era o que se buscava. Então, os direitos humanos eram um tanto diferentes do que a gente vê hoje, tá? Vem então o século XX, que a cabeça mudou um pouquinho. A gente entra já na segunda geração dos direitos humanos. O que acontece no século XX? As pessoas começam a pensar, peraí, o Estado não está metendo o bedelho na minha vida, só que eu preciso que o Estado faça algumas coisas para mim. Eu preciso que o Estado se preocupe um pouquinho comigo. Eu preciso que o Estado preocupe que eu tenha uma educação, que os meus filhos tenham educação. Eu preciso que o Estado preocupe com a minha saúde, porque eu não tenho condição de pagar. Então, a gente começa a entrar num viés dos direitos humanos mais próximo daquilo que a gente tem. Sabe? A gente sai de um individualismo para começar a pensar num todo, né? E aí a gente começa a visualizar direitos sociais. A gente começa a visualizar o direito à saúde, o direito à educação. E aí, essa é a segunda geração, a segunda dimensão dos direitos humanos. Então, chega a terceira geração. O que acontece com a terceira geração? Vocês vão ver aí direitos difusos, coletivos, meio ambiente, desenvolvimento, paz. A gente, além de pensar no social, a gente pensa num todo maior. Olha, a gente tem que proteger o meio ambiente, a gente tem que pensar numa paz mundial, a gente tem que proteger essa paz. Então, foram 3 gerações que marcaram muito o início dessa nossa busca pelos direitos humanos. O que acontece? A gente escuta muito, desde a nossa época de escola, quando a gente falava nas revoluções, a gente escutava esse termo, liberdade, igualdade e fraternidade. É fácil da gente guardar por essas 3 palavras. Liberdade, igualdade e fraternidade são as 3 primeiras gerações, as 3 primeiras dimensões da história dos direitos humanos. Então, liberdade, quando a gente buscava o individualismo, a proteção da nossa propriedade, a gente não queria intervenção do Estado. Depois, igualdade, a gente começa a pensar no social, na saúde, na educação. E fraternidade, a gente começa a pensar no todo. A gente começa a pensar na paz. A gente começa a pensar na proteção do meio ambiente. Essas 3 gerações foram as que mais marcaram, tá, o início dos direitos humanos. Hoje se fala em 4ª gerações, 5ª gerações, até 6ª gerações. Né? 6ª geração já está se discutindo a proteção à água. Então, é o que eu falei com vocês. O direito vai sendo formado, vai sendo trabalhado. E a nossa mudança na nossa história, na história do mundo, na história de cada país, vai transformando também os direitos humanos, assim como todas as nossas leis internas. Então, assim, é fácil guardar esses 3 primeiros e mais simbólicos, né, essas 3 primeiras gerações de direitos humanos, por causa dessas palavras: liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Isso foi a base para a gente dar um pontapé, né, nos direitos humanos. E a gente tem feito isso dia a dia. E aí, chega a hora da gente começar a discutir quando realmente foi para o papel, sabe? O contexto histórico, que foi um pontapé para todo mundo sentar e falar, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, foi a Segunda Guerra Mundial. Tá? Foi uma segunda tentativa, porque no pós-guerra, no pós-Primeira Guerra Mundial, também, né, teve a Liga das Nações, que foi uma reunião das nações para tentar manter a paz no mundo. A gente sabe que foi falho, tanto que veio a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial veio literalmente para dar um soco no estômago da gente. Sabe? O mundo inteiro sofreu pelas imagens, por tudo que a Segunda Guerra Mundial trouxe.
E todo esse impacto, todas essas milhares de pessoas que morreram simplesmente por serem diferentes do que eles queriam que fossem, por serem judeus, por serem negros, por serem homossexuais, morreram por causa da atitude que começou individualmente, né, pelo Hitler, e se expandiu de tal forma surreal. Hoje a gente vê de forma perplexa como que a gente deixou, né, chegar a esse ponto, mas o estupim para sentar e falar, olha, chega, a gente precisa fazer alguma coisa grande para que isso nunca mais aconteça. Então, o contexto histórico onde começou a ser montada a Declaração dos Direitos Humanos foi a Segunda Guerra Mundial. É um capítulo muito triste da nossa história. Existem muitos filmes, depois vou mandar dicas de filmes para vocês assistirem, que é muito bacana a gente assistir. A gente acha que é uma coisa muito distante da gente, mas foi um marco triste e importante para essas mudanças que vieram culminar na Declaração dos Direitos Humanos, tá? Então, a partir desse ponto, foi criada a ONU. Não imediatamente. Por que não imediatamente? A guerra acabou e houve uma reunião. Houve uma reunião na cidade de São Francisco, onde eles falaram, olha, tá na hora da gente dar uma sacudida, sentar, colocar tudo que tem que ser colocado para a gente barrar acontecimentos como esses. E foi criada a ONU, que eu acho que todo mundo conhece, se alguém não conhecer pode falar, né, que é a Organização das Nações Unidas, 24 de outubro de 1945. Então, em 24 de outubro de 1945, em São Francisco, nos Estados Unidos, foram quando 50 países sentaram e assinaram a Carta das Nações Unidas. Então, a partir daí, a ONU foi a responsável por administrar e começar a executar tudo o que fosse possível para que coisas como a Segunda Guerra Mundial não voltassem a acontecer. É muito importante a gente saber a postura da ONU. No início foram só 50 países. Lógico que a gente pensa nisso hoje, a gente imagina que de início o mundo inteiro iria assinar, mas é um parênteses que eu faço com vocês. Se vocês quiserem também, depois eu mando isso mais explicadinho no grupo. Normas internacionais, leis internacionais, os países não são obrigados a aceitar, tá? A gente assina os tratados. Vocês já devem ter ouvido falar em tratados. A gente assina esses tratados e aí o país começa a seguir essas normas, essas leis dos tratados internacionais. Então, inicialmente foram 50 países e no decorrer do tempo, outros países também foram aderindo, né, ao posicionamento da ONU e posteriormente, após a criação da declaração, né, alguns países assinaram, outros países não assinaram. Então, em dezembro de 48, isso foram mais de 3 anos depois que a ONU foi criada, finalmente, né, nós tivemos acesso à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Ela teve como base a universalidade e a inalienabilidade, porque é uma norma que se estende ao mundo inteiro. E ninguém pode abrir mão desse direito. Eu não posso abrir mão da minha liberdade. Eu não posso virar e falar assim, olha, eu não quero mais ter direito à vida. Não posso. Sabe? Isso foi imposto. Você não tem como abrir mão de um direito humano. Esse direito é seu e você não pode abrir mão dele de forma alguma. A gente fala da indivisibilidade. Ela é indivisível. Todos os direitos, são 30 artigos, todos eles devem caminhar juntos. Não tem nenhum que é melhor que o outro. Tá? Depois eu vou mandar para vocês, já estou com material, assim que acabar a aula, vou mandar para vocês esses artigos. Tá? São 30 artigos. São artigos de fácil entendimento, depois vocês leem, se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar para mim, tá? E a gente vai trabalhando em cima disso. Então, todos esses 30 artigos, eles têm que seguir junto.
Nenhum é melhor ou maior que o outro, tá? Então fala, tem interdependência e interrelação. Eles se relacionam, um vai puxando o outro. Não tem como um existir se o outro não existe, tá? Igualdade, não discriminação. Se vocês pensarem na Segunda Guerra Mundial, o estupim de todo sofrimento, de todo o holocausto, foi exatamente a desigualdade e a discriminação. Isso gerou milhares de mortes. Então, a ONU vem no pós-guerra querendo quebrar totalmente isso, tá? Tem a participação e a inclusão. O que é isso? É aberto para todo mundo. Todo mundo pode vir aqui e assinar. Olha, o meu país está de acordo com isso e a gente vai seguir, tá? E tem a responsabilização em Estado de Direito. Isso é uma coisa que foi criada mais para frente, mas existe o Tribunal Internacional, tá? Esse Tribunal Internacional, ele julga questões específicas que atentam contra a Declaração dos Direitos Humanos. Vou dar um exemplo bem próximo de nós, que é a Lei Maria da Penha. Não sei se todos vocês sabem a história dessa mulher. Ela sofreu tentativa de homicídio pelo marido foram 3 tentativas de homicídios, tá? Primeiro, ele deu um tiro nela, ela foi parar na cadeira de rodas. Enquanto ela estava na cadeira de rodas, ela sofreu abusos, estupros, violência, tortura. Ele tentou matá-la novamente com choque. Então, todas essas tentativas de assassinato, ela levou a polícia do nosso país, ela levou a justiça do nosso país. Até que chegou um ponto que a justiça não fazia nada, sabe? O infrator, ele não era afastado da residência. Ela voltava para casa e continuava vivendo com ele. Nesse momento, ela procurou o Tribunal Internacional. E foi o Tribunal Internacional que obrigou o nosso país a criar a Lei Maria da Penha. Diante de um fato que estava atingindo os direitos humanos, o tribunal colocou, olha, ou vocês fazem alguma coisa ou a gente vai intervir. Então, a Lei Maria da Penha, em muito resumido, surgiu de uma situação em que os direitos humanos foram atingidos e a lei internacional teve que dar uma cutucada no Brasil para poder ter essa mudança na lei, ter essa criação. Então, essa é a base da Declaração dos Direitos Humanos, tá? No Brasil, né, que eu já citei aqui, a Lei Maria da Penha. Quando que a gente começou a ver realmente a Declaração dos Direitos Humanos sendo mais ou menos, né, cumprida? Porque depois disso a gente já lutou bastante para muitas outras coisas. Enfim, a nossa Constituição Federal de 1988, essa Constituição é conhecida como a Constituição Cidadã. Ela surgiu num momento do país que também foi pós-trauma, né? Que foi após tudo que a gente sofreu com o exército. Vamos falar assim, que estamos num período difícil de discutir isso, mas após a ditadura, essa Constituição veio com vários direitos garantidos na Declaração dos Direitos Humanos. E isso foi muito bom, tá? Essa nossa Constituição, ela é muito bonita, tá? A gente tem uma Constituição muito bonita, infelizmente ela não é muito respeitada, mas a cada passo que a gente dá, a cada luta que a gente coloca a nossa cara a tapa, a gente vai dando uma empurrada para que tudo seja respeitado. Então, a partir de 1988, que foi praticamente 40 anos, né, depois da declaração, a gente começou a ver aqui no país mais lutas sobre os direitos humanos. No início foi muito no papel, que é o que eu acabei de falar. E a gente vem lutando dia após dia para que várias coisas sejam executadas. Hoje a gente ainda sofre muito com questões de racismo, de homofobia, e isso a gente vai lutando para que esteja cumprido. Mas o grande marco da Declaração dos Direitos Humanos entrando em contato com o Brasil é a Constituição Federal de 1988, que a gente vai ter uma semana discutindo mais sobre ela. Então, só para dar um close nela e mostrar o quanto que ela é importante.
Então, é o seguinte, eu vou parar de compartilhar aqui com vocês. Eu dei uma corridinha, já que a gente atrasou um pouquinho no início. Mas, enfim, o que a gente tem para trazer para a gente sobre a Declaração de Direitos Humanos? A gente tem que entender, primeiro, que ela veio surgindo de um contexto histórico. Ela veio surgindo aos poucos, com luta, porque nada é fácil, nada, né? Ela veio surgindo através de muitos anos. E isso também é uma coisa que a gente tem que pensar, porque hoje, vocês que estão aqui fazendo um curso de direito, de noções de direito, as pessoas que estão fazendo graduação em direito, qualquer pessoa que tem acesso ao direito, a gente tem a obrigação de ter uma consciência crítica, gente. A gente tem que começar a olhar para as coisas com outros olhos. A gente tem que começar a olhar uma reportagem, assistir uma reportagem e pensar até que ponto aquela reportagem está falando a realidade. A gente tem que assistir um documentário pensando até que ponto isso está próximo da gente. A gente, por muito tempo, teve o posicionamento de que acontece com os outros, mas não acontece comigo. E quanto mais perto a gente está de conhecer os direitos que a gente tem, mais a nossa cabeça muda com relação a isso. A gente começa a ver que o que acontece com os outros está perto de acontecer com a gente, sim. E aí, muitas vezes, quando vocês forem colocar a voz de vocês para expor o posicionamento de vocês, muitas vezes vão haver pessoas que vão tentar calar a voz de vocês. E isso é uma coisa muito séria. Quando a gente busca esse tipo de conhecimento, a gente está abrindo a nossa mente e abrindo a nossa vida para uma coisa muito forte. Quando a gente fala em Declaração dos Direitos Humanos, a gente não está falando só dos direitos dos presos, que estão também respaldados nos direitos humanos. A gente está falando aos direitos sociais, que trouxe para a gente carteira de trabalho, que reduziu a carga horária de trabalho, que trouxe 13º, que trouxe férias, que trouxe licença maternidade. Então, a gente trouxe uma Declaração dos Direitos Humanos que trouxe vários direitos para as mulheres, vários direitos para os idosos, várias coisas que a gente não tinha e ainda não tem. Tem muita coisa prevista lá que a gente ainda não tem. Então, a gente, nesse momento, nessa aula, a gente está fazendo direito, que é como eu falei para vocês. Aqui, a gente é fonte de direito. Então, quando a gente estuda a Declaração dos Direitos Humanos, começando um curso de direito, a gente está abrindo a nossa cabeça para ver a amplitude do direito em todos os ramos que ele tem. Porque quando a gente fala de direito de família, a gente está falando de direitos humanos. Quando a gente fala de direito penal, a gente está falando de direitos humanos. Quando a gente fala de direito ambiental, a gente está falando de direitos humanos. Então, isso, o direito hoje, ele caminha muito junto, sabe? Não tem como você se especializar em uma área só. Você acaba conhecendo um pouquinho de cada coisa, porque é isso que faz a gente sobreviver hoje na nossa sociedade. Então, o fato de vocês estarem aqui é muito importante para essa produção do direito, tá? Nós mandamos durante a semana várias coisinhas, vários videozinhos para poder dar essa puxada aí, para levar a gente a pensar. A gente mandou música. E agora eu vou abrir aqui para vocês comentarem, para vocês perguntarem, né? Eu sei que às vezes é muita informação para a gente falar em pouco tempo, mas vamos mandar mais materiais para vocês. Nós vamos mandar esses slides para vocês terem chaves, né, do que tudo que a gente falou, e vamos mandar também os 30 artigos da Declaração dos Direitos Humanos. Então, agora eu vou abrir para vocês participarem, para vocês perguntarem, para vocês se posicionarem. Podem ficar à vontade, pessoal. Sem timidez. Quando você falou aí assim, para a gente ver, né, ver as coisas com outros olhos, eu sou assim, quando eu vejo uma novela, quando eu vejo uma série, um filme, eu vejo, assim, não é só para ver assim, com quem é aquela mocinha, não. Eu vejo, procurando entender, enxergar a moral da história, né, que tudo é uma história baseada em casos reais. Para mim,
naquilo tudo ali tem uma moral de história. Eu fui procurando entender, procurando ali o que está de errado, o que está de certo, ver os preconceitos, ver a desigualdade, que mostra tudo, né? É uma história, tem o pobre, tem o mais rico, tem a empregada, tem tudo ali junto. Tem a família, aquela duas, às vezes tem uma empresa rica de uma empresa rica do outro, uma fica brigando com a outra. Aí eu fico vendo e observando tudo isso. Eu vejo mais nesse sentido, sabe? Mais nesse sentido de entender e tentar enxergar, assim, o que está... Conseguir ver aquilo que está mais de errado, por que está daquele jeito. Uma vez eu assisti um filme, foi bem antes da pandemia, e aí no fim, eu fiquei caladinha, só escutando assim. Aí no final, o professor, a gente tinha de comentar com o professor, né, de fazer comentário do filme. Eu falei lá, do que eu falei, a gente conseguiu montar uma peça depois, que eu fiquei caladinho no meu canto, observei tudo que estava acontecendo, fiz pergunta, falei, mas por que aquilo aconteceu? Você viu aquilo que aconteceu? E o professor gostou das minhas ideias, assim, do jeito que eu estava assistindo o filme, do jeito que eu estava pensando de ver. Não era só para uma diversão, senão eu estava vendo e procurando o que eu ia ver de bom, o que eu estava vendo de errado, o que podia ser melhorado ali. Foi assim que eu vi. Não sei se todo mundo pensa assim, né? Mas eu sou assim. Desculpa se eu falei demais. Não, pode ficar à vontade, é para falar. Gente, todo mundo do direito fala muito. Agora vocês vão ter que falar muito também. A gente fala muito, sem timidez. Eu estou achando esse assunto muito importante. Estou gostando muito. Depois eu vou fazer, depois eu tenho pergunta para fazer, mas eu vou fazer depois no grupo ou no particular, não é agora não. Então tem umas a gente vai deixar um grupo aberto para vocês perguntarem mais coisas. Isso, tá bom, doutora. Agora eu vou deixar os outros falar. O pessoal que é tímido vai perguntar só no grupo. A Matilde, olha. Eu também estou achando muito interessante, estou aqui assim, até de boca aberta, porque tanta coisa, né, tanta informação que às vezes a gente não presta atenção, né, nas coisas de direito, não presta atenção nos direitos da gente mesmo, né, e nos direitos, nos deveres, nas coisas que acontecem, a gente fica meio aleatório às coisas, e como é importante a gente ter umas coisas, umas pessoas assim que mostram pra gente a realidade da coisa. Então, assim, eu tô amando. Que bom, que bom. A Nair tá muito séria, gente. Nair, você tá muito séria, muito tímida. Tá muda, Nair. Eu tô gostando também, eu tô gostando bastante de ouvir isso, né, porque às vezes a gente pensa que o direito é só do outro, e nós também temos os mesmos direitos, né? E tem vergonha de falar, tem vergonha de fazer alguma coisa, tomar atitude, e não toma por causa de quê? Porque acha que o direito é do outro, e o outro tem mais poder sobre a gente, né? Então, a gente tem direito igual, a gente também não vai sair pisando as pessoas, né? Tem que respeitar o próximo, né? Então, acho assim que isso é uma igualdade mesmo, né? A gente está vendo assim que tanto você tem um direito, eu também tenho. Então, você é mais rico, eu sou mais pobre, eu sou mais rico, você é mais pobre. Isso aí não leva a lugar nenhum. O direito é aquilo que nós temos de ir, de vir, de comprar as coisas que a gente tem vontade, não é mesmo? Então, isso é muito bacana mesmo, sabe? Estou gostando bastante. Muito bom, gente, muito bom. Tem muita gente tímida ainda nesse grupo, gente. Cadê? Jandira tá muda. Maria do Carmo. Elba. Ana Paula. Oi, Jandira. Doutora Ana Paula. Eu, por enquanto, eu estou ouvindo, estou aprendendo essa primeira aula, estou entendendo muito bem, adorando, porque vai lá na história, né? Antiga e tal, vai vir devagarzinho no século XVIII, século XX, e eu estou gostando muito. Por enquanto, eu vou ficar só na observação, mas estou entendendo direitinho, tá? Vocês têm noção da importância do que vocês estão fazendo aqui hoje? Isso é muito importante. Isso é história. A gente cria história. Exatamente. Isso é história. Não é história, a gente vai voltando lá quando a gente estudava. E isso é muito bom.
porque a gente vai lembrando, né, da época que a gente estudava, da história como começou, como, né, foi caminhando, como foi crescendo os direitos, né, como a gente foi, né, e brigando por eles também, né, porque senão também não conseguia nada, né. Mas é uma história muito longa, muito bonita, eu gosto muito, sabe? Então, por enquanto, estou assim na observação, para poder aprender e reaprender, né? É isso aí. E É muito bacana. direito a gente nunca para de aprender. Como o direito é móvel, né? Ele é móvel, ele está movimentando o tempo todo. A gente está fazendo direito o tempo todo. Então a gente sempre está aprendendo. Então agora vocês podem virar, bater na mesa e falar assim: olha, eu sei meus direitos, espera aí. Verdade. Favor, É verdade. Tem muita gente que realmente não sabe mesmo, não, né? Fica inibido, né? De procurar os direitos, porque não sabe até onde que, né? Que tem, que realmente a gente pode, né? Reivindicar esses direitos. E é por aí, né? E eles estão sempre, né, acrescentando mais alguma coisa, mas devagarzinho nós estamos aprendendo aí, ó. E é desse jeito mesmo que a gente vai aprender muito mais coisas, né? Que a gente tem direito, que a gente pode procurar, né, Ana Paula? Exatamente. Está muito lindo, viu? Obrigada. Obrigada. Aqui, eu quero que vocês, por favor, tá? Desde o dia que vocês decidiram fazer esse curso, vocês viraram pessoas que lutam por direitos. Vocês viraram juristas. Cada conhecimento que você adquire de direito, você se obriga a conhecer mais. Gente, tá lá, o papai Google, tá na dúvida, direito do consumidor, direito da família, pesquisa. Vocês todos já sabem em fuçar e tudo. Não deixa de pesquisar, sabe? Tá assistindo, eu assisto muita série, assisto muito filme, eu gosto muito, sabe? Então, assim, tem várias séries, eu já tô com uma lista enorme para vocês assistirem. Vocês se divertirem. Netflix, Globoplay, YouTube, tô com uma lista bacana para mandar para vocês. Mas vocês vão observar que a gente começa a assistir as coisas com outros olhares. Até filme de super-herói eu assisto de outro jeito, gente. É inacreditável, porque eu gosto também de filme de super-herói. Mas, assim, vocês vão observar que a visão muda. Tem alguns que eu vou mandar, os que vocês conseguirem assistir, vocês dão uma assistida. E vocês vão verificar isso. Vocês vão ver como que tem coisas que às vezes você já assistiu o filme antes, você volta a assistir agora, e o seu olhar já é outro olhar. Você não enxerga coisas que às vezes enxergava e passa a enxergar coisas que você não enxergava. Então, a partir do momento que vocês estão aqui, e eu vou cobrar muito de vocês, se eu cruzar com vocês na rua, eu também falo, abre a mente, abre a mente, abre a mente. Não deixa ninguém vir com aquele papo de que idoso já aprendeu tudo que tinha que aprender, não, tá? Por favor. Por favor. Tem muita sabedoria para apresentar para a gente, mas tem muita coisa para aprender. Então, nada de ficar fechado na caixinha. A gente acabou de abrir uma caixa enorme, ampliar muito a visão, de imaginar que uma lei era só isso aqui. E hoje vocês já sabem que direitos humanos é amplo, e até a florzinha que você tem plantada no fundo do seu quintal tá lá, ó, os direitos humanos está protegendo ela. Então, isso tudo tem que mudar a partir de agora, tá? A gente vai vir aí com mais matérias bacanas. Infelizmente, o tempo que a gente tem de curso não dá para eu passar tudo de informação que poderia ser passado, mas a gente também vai ter outro módulo que vai ser bacana também. A gente vai começar a discutir agora sobre a nossa Constituição Federal, que eu já dei uma pincelada aí da importância dela, e a gente está num processo no país que as pessoas estão querendo conhecer mais a Constituição. Né? Se vocês não sabem, vende Constituição na banca de jornal, pequenininha assim, sabe? A gente compra a Constituição na banca de jornal, e nunca ninguém nem reparou que ela está lá. E a gente está numa fase que está todo mundo querendo saber muito da nossa Constituição. A nossa Constituição é linda,
ela tem muita coisa bonita. A gente vai falar sobre isso. Eu quero mais pessoas falando nos grupos aqui com a gente. Agora vocês já me conhecem um pouquinho mais. Eu quero vocês mandando sugestão. Se o grupo não estiver aberto, vocês mandem sugestões pra gente, ou pra mim, ou pra Tamires. Tamires, dá um tchau, dá um oi aí pras meninas. Gente, não tem nenhum menino aqui online. Temos não. Eu tava reparando isso aqui, confirmando quem que tá aqui hoje. Tava reparando exatamente isso, Ana Paula. Gente, meninos. A gente vai mandar a gravação da aula para esses meninos. Mas a gente quer a participação desses meninos também, viu? Eu recebi uma musiquinha, vou mandar e vou agradecer no grupo a música que eu recebi. Vou mandar lá no grupo uma música muito bacana falando sobre direitos humanos também. Vou mandar para todos vocês ouvirem. Vou agradecer lá no grupo para todo mundo ver. Então, se vocês tiverem uma coisa bacana, pode me mandar, que eu vou mandar no grupo e vou agradecer, que isso é muito bom. Saber que vocês estão buscando isso. Saber que vocês estão gostando de buscar isso. Né? É isso que a gente quer ver. A gente estudar direito nem sempre é divertido. Muitas vezes a gente fica triste, muitas vezes a gente se decepciona por entender algumas coisas que acontecem e não deveriam acontecer, mas é muito gratificante. A gente poder olhar para o mundo com outro olhar é muito bom, é muito bacana. Parabenizo todos vocês que estão se dispondo a isso. Né? Eu quero bater papo, mesmo depois que esse módulo acabar, a gente sempre pode estar batendo papo, mesmo depois que esse assunto da Declaração dos Direitos Humanos, teoricamente, vai acabar hoje. Vocês podem continuar mandando, pode continuar perguntando. Se vocês virem alguma coisa na rotina do dia a dia, gente, reportagem, tá? Não sei, às vezes vocês assistiram Carandiru. Alguém de vocês assistiu Carandiru? A Nilda assistiu Carandiru? Gente, assiste, tá na listinha que eu vou mandar para vocês. Tá? Por que eu tô falando de Carandiru? Recentemente saiu uma série também chamada Rota 66, uma série muito bacana que está na listinha, que fala sobre uma rota de morte que a polícia levou durante um período em São Paulo. E lá também fala um pouquinho de Carandiru. E tem várias outras séries sendo lançadas atualmente que relembram a história do Carandiru, né? Que não foi uma página bonita também. Não vou dar spoiler, que vocês vão assistir o filme, não vou contar, mas foi uma parte triste da nossa história que a gente tem que assistir. Não é gostoso de assistir. Eu, por exemplo, eu sou chorona, gente. Eu choro muito, sabe? Eu assisto tudo chorando. Eu choro com tudo. Então, eu amo. Eu também choro o tempo todo. Choro, me jogo, sofro. Me coloco no lugar da pessoa, xingo tudo. Mas a gente tem que tomar uns tapas assim, de vez em quando. Tá? Vocês querem colocar mais alguma coisa? Alguma dúvida? Pois é, Ana Paula, você está falando aí desses filmes. Eu sou muito mole também para assistir esse filme, eu também não gosto de assistir, não. Eu acho que até por isso que eu não sou de assistir série, essas coisas, sabe? Eu não gosto de novela, eu assisto reportagem, mas a hora que o negócio está pegando, eu despisto, mudo de canal, saio de perto. Então, não sei se eu vou dar conta. Eu quero uma dica, então, para eu conseguir assistir esses filmes. E os lenços do lado. Porque ou eu fico tomando água, chorando, ou eu como horrores, arrumo alguma coisa para mastigar e vou mastigando. Porque eu choro, eu fico desesperada. Aí meu menino fica rindo de mim. Eu fico com dó, sabe? Eu não dou muito conta de assistir essas coisas. Eu não fico, ai, que maldade, ai, que maldade. Mesmo sabendo que é um filme, que é uma coisa na televisão, mas eu fico, ai, que maldade, isso existe, sabe? Coisa que é bom assistir, o mais boa, sabe? Aquilo que eu falei, a gente acha que acontece com o outro. Quando a gente vê, e num filme eu acho que chega a aproximar, isso da gente chorar é porque aproximou da gente. Naquele momento, e a gente se aproximou. E a gente consegue se colocar no lugar do outro. Esse exemplo, por exemplo, do Carandiru.
A gente consegue se colocar no lugar do outro, porque a gente escuta muita gente falando assim, bandido bom é bandido morto. Só que todos os dias, quem me liga para me contratar, para defender o bandido, é a mãe do bandido, é a esposa do bandido. Verdade, Então, não é ele. envolve uma pessoa. Então, quando a gente fala coisas tipo bandido bom é bandido morto, a gente não está pensando antes de falar. Na mãe também. Não está pensando. É muita coisa envolvida. Por isso, eles também têm o respaldo pelos direitos humanos. Eles erraram, eles fizeram uma coisa muito errada, eles podem ter feito uma coisa muito cruel, mas eles têm o direito de cumprir aquilo do jeito que a lei colocou. E a mãe dele tem direito de ver o filho dela pagar por aquilo e ela ter uma expectativa de que ele pode vir a sair diferente. É uma expectativa. Com dignidade, né? Entendeu? Então, assim, é difícil às vezes a gente assistir essas coisas, sabe? Mas muda muito a vida da gente. A Anilda despediu, gente, que ela tem um compromisso. Mas a gente também já está acabando, que nossa chamada vai acabar. Então, eu vou mandar para vocês. Ó, a listinha, hein? Podem me cobrar. Eu vou mandar para vocês a lista dos filmes, né? Todos os artigos da Declaração dos Direitos Humanos, a musiquinha que foi a Nilda que me mandou, eu vou mandar lá agradecendo, a musiquinha que ela mandou, e a gente vai ter o grupo aberto para a gente bater um papo e tirar dúvidas. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? A Maria do Carmo tá com a mãozinha levantada. Você quer falar alguma coisa, Maria? Ana Paula, eu tô achando interessante que não tem nenhum homem, né? Pois, gente, a mulherada tomando conta da situação. Eu vou ter que conversar com esses meninos. Não é mesmo? Vou ter que conversar com esses rapazinhos. Não é mesmo? É bom eles terem uma boa desculpa. A mulherada tomou conta aqui, ó. Não é mesmo? Pois é. E depois, quando a gente fica na briga, sabe nossos direitos. Mulher tem conseguido muito direito, gente. A gente tá aí na luta, tá? Com certeza. Só uma dica também pra Matilde, que falou que tem essa problema em assistir os filmes, as coisas assim, eu também tenho. Então, o que eu faço? Eu leio. Eu li um livro muito bacana, até de uma jornalista brasileira, que chama O Holocausto Brasileiro. Não sei se vocês já viram falar. É sobre o manicômio que ficava em Barbacena. E assim, e tem um filme também que retrata a situação de lá, que chama Bicho de Sete Cabeças. Eu ainda não tive coragem de assistir, mas o livro eu li. Eu assisti e chorei. Holocausto? O Holocausto Brasileiro. A gente tinha também, Matilde. A gente colocou tinha lá também. Não entendi. Picou. A gente coloca na listinha o nome do... Tá. Bom? Tá bom. Tá? Eu visitei, gente, Barbacena, eu fui lá no manicômio quando eu estava fazendo meu curso de Direito. E você entra no lugar já sentindo um peso, sabe? Energia ruim. Visitar é mais pesado. É melhor ler e assistir o filme. Tá? Gente, eu vou despedir de vocês. A gente vai deixar o grupo aberto para dúvidas, sugestões. Quem ficou mais tímido e não quis falar aqui, fala lá com a gente lá no grupo, tá? Vou dar uma puxadinha de orelha também nos meninos que não apareceram para bater papo com a gente. E a gente vai conversando. Até às 17 horas a gente vai conversando. Tá bom? Um beijão para vocês. Até mais. Desculpa a confusão que eu falei no início para colocar a música para vocês. Tá? Desculpa. Foi por uma boa causa. Eu fico cantando aqui da próxima vez. Uma então, para você. Então tá bom, Ana Paula. Tamires, obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Não queria falar que aquela música. A música que foi colocada no grupo foi ótima. Tem mais um. Muito bom. Música.
A luta dos direitos humanos. Sim, né? hoje eu vou mandar mais uma dos direitos humanos para vocês. Precisa aguardar que eu vou mandar lá. Regina tá levantando a mão. A Elba. Ou só tá me dando tchauzinho? É tchauzinho, gente. Beijo, viu? Até mais. Tchauzinho, beijo. Até. Tchau, até.